Então eu quero colocar um conceito aqui na palavra pai. Todas as vezes que nós estivermos falando de paternidade aqui, nós vamos estar falando de origem, ou nós vamos estar falando de fonte. Nós vamos estar falando de alguém que nos originou através dele, nós saímos dele, e nós vamos estar falando de alguém que tem todo o poder de sustentar todas as nossas necessidades. Esse é Deus. Amém, queridos? Esse é Deus. Gênesis, acompanhe comigo. Versículo 26 do capítulo 1 diz: Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. Ok? Toda a criação, ela foi criada por Deus, certo? Ela foi criada por Deus, mas o homem foi criado em Deus. Toda a criação foi criada por Deus, mas o homem foi criado em Deus. Deus criou tudo com as mãos dele, mas quando Deus foi criar o homem não foi simplesmente criado pelas mãos de Deus, mas o homem saiu de Deus. Quem está comigo? O versículo 27 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, a imago Dei, ou criou, homem e mulher, os criou. Aqui quando fala criou, pois, o homem, está falando Adão, está falando Adão, está falando sobre alguém que saiu de Deus. E quando fala a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, aí está falando de macho e fêmea. Os dois versículos que nós acabamos de ler, aparentemente eles falam da mesma coisa, mas cada um deles fala algo diferente. A palavra criar no original tem significados diferentes. No versículo 27 diz que Deus criou o homem. Está falando do corpo. O corpo do homem foi criado, certo? A partir do pó da terra. Mas no versículo 26 que nós lemos antes diz: façamos o homem. Fazer e criar é diferente. Quando Deus criou o homem, Deus criou ele do nada. No versículo 27 que nós lemos, criou, a palavra original ali é bara ou bará. E esse verbo, ele é um verbo exclusivo de Deus. Quando diz Deus criou ou formou o homem do pó da terra, a palavra é bara, e esse verbo só é usado para Deus. Em nenhum outro versículo na Bíblia que vai estar escrito, por exemplo, e criou os instrumentos, e criou tal coisa, em nenhuma outra parte na Bíblia vai estar o verbo bara, porque esse verbo bara ou bará, ele é exclusivo de Deus, ou seja, esse verbo, ele foi utilizado para quando Deus criou nós a partir dele mesmo. Façamos é asa, fazer de algo que já existe. Então Deus existia e nos criou a partir dele. Depois ele vai e cria um corpo para que nós estivéssemos. Ele diz que nós tornamos alma vivente. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem do pó, mas quando ele soprou o quê? Fôlego de vida. E quem que era a vida? O próprio Deus. Então essa criação, ela fala de um Deus que é pai. Você tem um pai que gerou você, mas você tem um pai que fez você, que você saiu dele. João capítulo 1 versículo 4 e Eclesiastes 12:7 confirma isso, dizendo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volte para o pó, certo?
como era, volte para a terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Então Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, mas Ele é Pai do nosso espírito. Um dia, todos nós vamos ter que passar por isso, a não ser que a vinda do Senhor seja, a segunda vinda dEle, seja enquanto estivermos aqui nessa vida, então nós vamos ter os nossos corpos glorificados, como num piscar de olhos, não passaremos pela morte. Mas a verdade é que se nós passarmos pela morte, a morte é só um degrau de promoção, e o nosso espírito volta para Deus. Atos 17, 28 diz o seguinte: nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem tem vida aí? Sabe por que você tem vida? A sua vida está nele. A nossa existência está nele. O nosso movimento está nele. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é algo que talvez você já ouviu tantas vezes, mas eu creio que o Espírito Santo hoje ele vai confirmar isso no seu coração e no seu espírito. Você é filho de Deus. Você saiu de Deus, você veio de Deus. Você não é filho do João, você não é filho do Orlando, você não é filho do Pedro, você não é filho do Roberto, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi criado nele, por ele e para ele. E se nós não termos essa compreensão, nós não vamos conseguir viver o propósito de Deus, porque enquanto nós não temos uma revelação que Deus é o nosso Pai, a nossa vida é uma vida de fazer coisas para Deus, e nós não fomos criados para fazer coisas para Deus, nós fomos criados para estarmos com Deus. Lembra quando eu falei dos meus filhos? Eu não tive filhos para trabalhar para mim, para me servir, para me adorar. Eu tive filhos, os meus filhos saíram de mim, e eu compartilho do meu amor, da minha vida com os meus filhos. Quem está comigo aí? Você é filho de Abba. Abba, a palavra hebraica que era usada para o pai da família, mas que depois ela acabou se tornando mais abrangente dentro de um contexto religioso, e não nesse contexto religioso que nós falamos que é um contexto mau, mas no princípio da palavra mesmo, religare, de religar com Deus, de ser um com Deus. Ele é Abba, Ele é o Pai, nele Ele nos gerou, Ele nos criou. Mas existe também a paternidade de Cristo, porque no versículo 1, quando nós lemos, no versículo 26, quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, diz: façamos o homem. A palavra façamos é plural, era Elohim, era o Deus Pai que estava lá, mas era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade. Os três que são o um que são três, eles estavam lá naquela reunião quando decidiram: façamos. Porém, no pecado original, porque desde o princípio a vontade de Deus foi paternidade. No Éden, o que acontecia era paternidade. Deus, o Pai, Adão, o Filho. E depois nós vamos lendo, semana que vem nós vamos falar mais a respeito de Abraão, o pai da fé, porque pelos pecados nós fomos
Por causa do pecado original, nós fomos separados do nosso pai. Mas Deus, na antiga aliança, e na verdade antes da antiga aliança, porque Abraão é pai da fé, ele não está na lei, mas desde aquele tempo, a bênção que ia para a vida do filho, da onde? Do pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que se torna Israel, o Deus de José. Sabe qual que é o problema hoje que nós enfrentamos? A nossa geração é uma geração órfã. Como Paulo falou aos Coríntios, vocês têm muitos professores, vocês têm muitos tutores, porém vocês têm poucos pais. Existem poucos pais de referência, existem poucos homens que podem ser uma referência, um balizador que nos aponte para Deus o Pai. E quando nós falamos isso, muitas vezes já há uma resistência, porque quem sabe você teve uma experiência com a figura sua de liderança, de paternidade, de pastoreio, que foi exercido um paternalismo e não paternidade. Qual que é a diferença de paternidade e paternalismo? Paternalismo é quando eu uso da minha posição para tirar proveito dos outros. Paternalismo não é um pai, é um chefe disfarçado de pai. É alguém que só quer explorar os outros. É alguém que só dá importância enquanto eu posso dar algum retorno, porque aquela pessoa, ele não é meu filho, ele é meu empregado. Então muitas pessoas tiveram uma experiência de paternalismo. Agora, queridos, as nossas experiências negativas não anulam a palavra de Deus. As marcas que carregamos, como o apóstolo Paulo diz, eu carrego em mim as marcas de Cristo. As marcas, os açoites, as perseguições, as decepções, as frustrações que carregamos não anulam a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é Pai. E onde entra a paternidade de Cristo? Alguém poderia dizer, nada a ver, Jesus é o Filho. Como que Jesus é Pai, se Ele é o Filho, se nós somos cordeiros com Ele? Ele é o irmão mais velho. Aí tem que perguntar para Isaías, o que ele estava querendo dizer no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O que está escrito ali? Príncipe da paz. Eu acho que Isaías se enganou. Será que Isaías se enganou? De repente o Isaías estava muito cheio do Espírito e soltou uma palavra errada. Será que foi isso que aconteceu? Não. Então, para nós chegarmos na paternidade de Deus, porque eles trabalham juntos, o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Filho devolve a glória para o Pai. Eles não são como muitos de nós, que às vezes quando alguma coisa está dando errado no casamento, já fala, vamos separar. Não. Eles não conseguem trabalhar separado, porque eles se manifestam em três dimensões, se manifestam de três formas, mas eles são um. Só que por causa de Adão, o homem estava separado, não importava mais, porque agora esse ciclo de paternidade, ele continua sendo tão forte, mesmo debaixo da lei, porque mesmo debaixo da lei, a paternidade ela continua sendo um princípio firmado por Deus, que a Bíblia diz que quando um pai era justo, os filhos dele eram abençoados. Quantas vezes nós vemos até Deus tolerando pessoas, por quê? Porque o pai dele era justo. Mas também a Bíblia diz que Deus visitava a maldade nos filhos até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque paternidade é a fonte, paternidade é a origem, paternidade é o que libera a
bênção de Deus. Aonde que Cristo entra nisso? Isaías diz que nós fomos separados, por causa do pecado nós fomos separados de Deus o Pai. Agora precisava de um mediador, precisava de um homem, de um sacerdote, de alguém que pudesse levar as nossas petições para Deus. Agora nós não tínhamos mais esse relacionamento, porque o nosso pecado fez divisão entre nós e Deus. Mas no propósito de Deus, o que aconteceu? No tempo previsto, no tempo oportuno, Jesus ele vem e se manifesta como Pai da eternidade. A eternidade não fazia mais parte da nossa vida. A nossa vida era uma vida caída, era uma natureza adâmica. Mas quando Jesus vem, ele vem para abrir os portais da eternidade de novo. Por isso que quando ele vem anunciando o reino dos céus. Arrependam-se porque é chegado a vocês o reino dos céus. Eu vou abrir um portal na vida de vocês. Vocês estavam separados de Deus, vocês precisavam fazer rituais, vocês precisavam fazer sacrifício, mas agora eu mesmo vim para ser o sacrifício e abrir a porta da eternidade para que você possa entrar de novo. E ele diz no capítulo 17, quando está intercedendo pelos seus discípulos e fazendo prestação de contas para Deus, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Uau, para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse. Essas partes aqui deixam as pessoas nervosas, as pessoas que elas querem resolver o que Deus faz. Agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, eu manifestei o teu nome aos homens que me desse no mundo. Eles eram teus, mas o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. O Pai da eternidade chega, aquele que vai ter que originar de novo, ele vai ter que trazer, abrir as portas para que nós possamos entrar em um lugar que não tínhamos mais acesso. E no primeiro versículo que nós lemos, ele diz: a vida eterna é que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele diz outra coisa, ele diz assim: a obra, olha lá, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Depois ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. E depois ele diz: eles reconhecem que tudo que eu tenho vem de ti, eles receberam a tua palavra e conheceram que eu saí de ti. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Eu fico apavorado, porque nesse momento Jesus não tinha passado a cruz ainda. Só que ele afirmou, Gisele, que ele já tinha cumprido. Não foi isso que nós lemos? Como é que ele já completou a obra, se ele ainda não foi para a cruz? Responde aí, crente. Como que Jesus está fazendo uma oração e dizendo para Deus, volta ali o versículo primeiro, filho, volta ali. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como que Jesus fala que terminou, se ele ainda não foi para a cruz? Porque a cruz, queridos, a cruz é um lugar que Jesus precisa passar, mas a cruz não é o objetivo da vinda de Jesus. Sabe quando que Jesus foi para a cruz? Por isso que ele diz: Pai, me glorifica agora, como o Senhor me glorificou antes.
antes que houvesse mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o que ia acontecer na cruz já estava feito. Então Jesus está orando dizendo que ele completou, porque agora ele precisava esperar Deus dar essa liberação para ele vir. E a partir do momento que os discípulos têm uma revelação que ele é o Filho de Deus e que ele abre os portais de novo para nós termos acesso ao Pai, então ele diz: a obra está completa, porque a cruz eu já fiz antes da fundação do mundo. Vocês estão conseguindo me entender? Na cruz você vai ter salvação, remissão dos pecados, é nesse momento. Mas você pode viver só a salvação, viver perdão de pecados, viver uma libertação de um vício e não viver o propósito de Deus. Por quê? Porque Jesus não é o destino, Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem ao Pai? Ele não disse ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque eu sou um com Ele, eu estou com Ele, Ele está comigo. Então a nossa ida até Jesus, em um primeiro momento, ela vai nos trazer essa consciência e essa revelação de perdão de pecados, de remissão, de justificação, e tudo isso é muito importante, mas nós precisamos compreender que o Pai da eternidade fez isso para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai. Quem está comigo? Que Deus nos dê entendimento nesses dias sobre a paternidade de Cristo, o Pai da eternidade. Ele veio, Ele ensinou sobre a eternidade, Ele é o Pai, Ele ensinou, Ele falou. Quando vocês orarem, orem da seguinte forma: ó Senhor nosso Deus, excelentíssimo, excelsior, pedimos licença para entrar na Tua presença, Deus, porque o Senhor é soberano, ó Deus onipotente, onipresente. Muda a voz e tudo. Jesus olha para eles e diz assim: quando vocês orar, faz o seguinte: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando os meus filhos chegam em mim com argumentos, eles só levam cortada. Mas quando eles chegam como filho: oh pai, sabe o que eu preciso, pai? Deu problema na saída do meu celular, meu Deus, 5 anos dando problema nesse celular, Jesus. Não tem Apple que resista. Aí você vai lá e faz, porque o prazer do pai é abençoar o filho. Aí passa um tempo, o que acontece? Quebra a tela. Aí você diz assim: mas eu vou quebrar alguma coisa aqui também. E daqui a pouco a paternidade vem sobre você, porque pai é proteção, provisão. Você diz: me dá esse celular, menina, que eu vou levar lá na loja. Mas é a última vez. A última de hoje. Então, queridos, quando Jesus vem, muitos de nós começamos a vivenciar dons espirituais, e isso é maravilhoso, e Deus tem derramado, porque o fluir da igreja é nos dons.
E Deus tem nos dado graça nesses dias para fluir nos dons. A gente estava na adoração agora ali, acabamos de receber uma palavra, uma pessoa veio e entregou para nós uma palavra. Então nós não podemos ser mecânico, nós precisamos ser orgânico. Os dons precisam fluir, os dons ministeriais, os dons espirituais. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida de expulsar demônio, de fazer intercessão, disso e aquilo, mas não se chegamos no Pai. E aí nós não vivemos a plenitude do propósito. Quem está comigo aqui? Agora, existe a paternidade de Deus, que é o que nós buscamos, que esse é o objetivo da vinda de Jesus, que é o Pai da eternidade. Mas eles trabalham juntos, sim ou não? Mas existe também, dentro dessa revelação da paternidade, a paternidade do Espírito. Olha o que diz Efésios 1, versículo 3 e 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele começa: bendito o Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Espírito de adoção. Você é filho do José, do Pedro, do Rafael, do Miguel. Mas antes de ser filho deles, você foi formado e gerado pelo seu pai. E quando nós conseguimos compreender essa nossa posição de filhos e quem é o nosso pai, as coisas mudam. Quantos de vocês já pensaram assim: puxa, como eu queria que o meu pai tivesse dinheiro para fazer isso? Quantos de vocês já pensaram? Um dia que você pediu alguma coisa e não deu. E você acha que Deus tem limite ou não? Então, quando nós conhecemos quem é o nosso Pai, Romanos 8, 14 ao 16 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual filhos? Ruiós. O maior poder que Jesus nos deu não foi lá de expulsar demônios, de falar em novas línguas. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas a nossa vida precisa estar com Deus, não com os dons. Os sinais seguirão aqueles que creem. O maior benefício que nós recebemos foi o de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12: mas todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Se nós buscarmos o nosso direito da paternidade de Deus, aí você pode lembrar do que Jesus disse: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Então muitas vezes nós não entramos no propósito de Deus, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de onde eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo.
onde eu vou prestar um serviço para Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito, ao exercício da paternidade, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso muda algo para você ou não? Na sua ótica? Sabe quando muda? Quando nós tiramos do nosso pensamento, da nossa visão limitada, que pai é simplesmente aquele homem limitado, que talvez fez de tudo para me dar o melhor, mas ele é limitado assim como eu. Ele tem dificuldades assim como eu. Ele tem limitações assim como eu. Quem sabe muitos de vocês aqui, que eu conheço, uma grande parte que nem conhece o Pai. Mas se você recebe a Cristo, o Pai da eternidade, aquele que abriu as portas novamente, aquele que fez o caminho, Ele é o caminho, aquele que preparou, aquele que fez o sacrifício e nos deu novamente livre acesso, e agora diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Mas para isso nós vamos precisar ter o entendimento que temos um Deus Pai, mas nós precisamos nos apoderar do que Jesus Cristo fez como o Pai da eternidade, e precisamos do auxílio do Consolador, que é o Espírito Santo, que é uma paternidade, que nos revela através do Espírito de adoção que nós somos filhos de Deus. Eu vou ler um texto que não tem ali, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 29. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou? Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ele se inclui ali agora falando que eles são os primeiros que têm esse batismo do Espírito Santo. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. O versículo 23 diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu tenho o direito de me tornar novamente filho de Deus, mas esse direito, ele vai ser revelado por mim pela pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque você viu ali como ele está dizendo que é o Espírito que atende nas nossas fraquezas, porque nós vamos olhar para nós mesmos e dizer assim: como que eu sou filho de Deus? Olha o que eu acabei de fazer, dei uma pisada na bola, dei uma resposta esquisita para minha esposa. Como que eu posso afirmar ser filho de Deus? Como que eu posso afirmar se eu sair de Deus, se ainda tem algumas dificuldades? Não, Ele está dizendo, querido, que nós não recebemos o espírito de escravidão, não podemos aceitar isso. Nós precisamos receber do Espírito a testificação que nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo, Ele intercede por nós.
Por isso a importância de orar em línguas. Mas não é orar em línguas igual uma maquininha. Não. Sai igual uma maquininha. É orar em línguas falando com o Pai. Porque quando nós oramos em línguas, nós não falamos a homem senão a Deus. Falamos em mistérios com Deus. Cara, sabe o que acontece quando você ora em línguas? A Bíblia diz que quando o Espírito está intercedendo, o Espírito, ele conhece a mente de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus e ele leva a nossa intercessão perfeita para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então existem momentos na sua vida que você está desesperado, você não aguenta mais aquele trabalho, você está apavorado, você diz: eu não aguento mais, hoje eu vou chegar naquele trabalho, para mim não matar aquele meu patrão, vou pedir demissão, vou bater na mesa, quem ele pensa que é para me humilhar? Deus, faz alguma coisa agora com aquele homem, me tira desse emprego e tal. E às vezes você é a luz que Deus colocou lá para salvar a vida daquele homem. Eu, quando eu estou fazendo algumas orações, eu intercalo. Eu oro, eu falo com Deus em português, e depois eu oro em línguas. Sabe o que eu acredito que acontece? Quando está na véspera do dia 10, Senhor, eu dobro meu joelho lá, Senhor. Ou às vezes até na cama mesmo, antes de abrir o olho, Senhor, amanhã é dia 10, Senhor, preciso de 12 mil, dia 11 eu preciso mais um pouco, e até dia 15 eu preciso mais uns. Ô Senhor, por que o Senhor não me dá essa estrutura de 1 milhão aqui? Mas aí quando você ora, e daí você ora e fala assim, aí depois você ora em línguas, porque você está buscando a paternidade através do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você diz: oh Deus, por que o Senhor não me dá isso tudo, tal, aí você começa a orar em línguas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo está intercedendo por nós nesse momento, a oração correta. Aí sabe o que o Espírito Santo fala para Deus? Esquece tudo que ele falou agora, deixa ele penar mais um pouquinho. Ele não sabe o que ele está pedindo. Ele não está preparado, Senhor, para isso. Se eu quitasse, meu Deus, eu tenho uma dívida de 200 mil. Se Deus me der a graça de quitar essa dívida, eu vou me tornar um ofertante, um dizimista, eu vou contribuir na casa de Deus. Se ele experimentasse orar em línguas, depois aí o Espírito Santo ia chegar lá: Deus, não faz isso, porque se tu der para ele, ele vai cascar da igreja, ele nunca mais volta. Porque quem vive debaixo de paternidade nunca tem a palavra final é sempre do Pai. Por isso que muitas pessoas têm perecido nesses dias. Mas eu quero declarar que aqui nesse lugar, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que são filhos, ruiós, filhos maduros, que entendem a paternidade de Deus, que andam segundo o Espírito, que obedecem ao Espírito, esses filhos vão se manifestar. Agora, uma das coisas que nós precisamos compreender é que quando fala do espírito de adoção, a carta principal que nós lemos aqui é Romanos. Aos Gálatas também fala, mas Paulo fala principalmente aos Romanos sobre o espírito de adoção. E aqui é onde nós podemos não perceber a grandeza daquilo que está escrito aqui. Porque quando nós falamos de órfão, não nos deu novamente espírito de escravidão, de alguém que não tem pai, mas de adoção. Quando nós falamos sobre órfãos no Brasil, ou quando nós falamos de uma pessoa que está esperando para adoção, logo que vem na nossa mente, é uma pessoa que foi esquecida, que foi abandonada, que foi deixada para lá, que ninguém quer saber dela.
Então logo para nós pode parecer que ser adotado parece que alguém tá assim, meu Deus, olhou para nós e sentiu tanta pena que, eu vou adotar, coitado. Essa é a mentalidade do brasileiro, porque essa é a cultura uma cultura onde pais abandonam os filhos, e existem muitos filhos que estão órfãos, bastardos, esperando que possa se levantar um pai, alguém para adotar. Só que nós precisamos compreender que esse texto aqui, ele não foi escrito em 2020, ele foi escrito há 2000 anos atrás, 1900 e alguma coisa atrás, essa carta foi escrita. E era uma outra realidade, era uma outra cultura. A carta foi escrita aos romanos. Então o espírito de adoção que está falando não é aqui simplesmente alguém que, porque não conseguiu ter filho, diz, é o último recurso que eu tenho, vou ter que adotar. Não é disso que está falando. Não está falando de alguém que foi um dia fazer uma visita num abrigo e se compadeceu e disse, vou levar uma dessas crianças comigo. Não é disso que está falando aqui. E eu creio que Deus vai mudar a mentalidade do povo brasileiro, cara, e a igreja do Brasil vai começar a adotar órfãos, porque vai compreender a grandeza disso. Eu vou ler. Na família romana, o nascimento de um filho não garantia que ele fosse recebido no seio da família. Muitos eram largados à própria sorte ou negociados para saldar dívidas ou mesmo entregues como escravos. O número geralmente eram de 3 filhos, esse aqui é no período de Cristo, tá? Existiam leis que asseguravam o direito às mães de ter 3 filhos, pois elas cumpriam o seu dever de perpetuação da linhagem. Embora em alguns documentos confirmem a existência de famílias contendo grande número de filhos. Quando um filho não era rejeitado, a tradição mandava dar um nome no 8º dia, quando fosse menina, e no 9º dia, se fosse menino. Os meninos recebiam 3 nomes. Eles recebiam um nome pessoal que distinguia o indivíduo de outros membros, por exemplo, Marcos, mas ele recebia outro, Quintus Publius. Ele tinha um nome pessoal, ele tinha um nome que seria como se fosse tipo um sobrenome, que era o grupo de pessoas que compartilhavam o mesmo nome da família com ele, Cornélios, por aí vai. E ele também tinha um codinome que era um apelido. Então, você que está compreendendo ou não? Um romano, quando ele tinha um filho, não era filho dele automaticamente. O romano, ele ia lá e ia ver. Essa criança está perfeito, não tem nenhuma, o pulmão está tudo certo, está tranquilo, não tem nenhuma uma deficiência. Essa criança está boa, deixa eu ver, deixa eu olhar para a cara para ver se eu vou gostar. Está sorrindo, é meu filho. Aí decidia, mas era um filho gerado, um filho que saiu daquele pai e daquela mãe. Só que por essa cultura, eles decidiam, senão eles pegavam, até o 8º dia poderia dar um nome para a menina e até o 9º dia para o menino. Mas se eles olhassem, não, esse menino é meio defeituoso, não sei o quê, eles já iam chamar lá, não, vamos vender como escravo, vamos vender aí. Essa era a realidade. Depois, se eles fossem aceitos como os filhos, então eles iam ter os tutores. A palavra pedagogos, né? Aqueles que iam ensinar, porque não tinha escola. Não tinha escola pública. Então eles eram ensinados em casa. Então tinha uma pessoa que não era pai e mãe, era um pedagogo, alguém que ia instruir. Isso também representa a lei, que enquanto nós somos meninos, nós precisamos ser instruídos. Precisamos de alguém que nos carregue pela mão.
Mas se nós formos ler a história, vai mostrar que muitos imperadores romanos famosos, eles adotaram seus filhos. Eles olhavam para alguém e diziam assim: bah, esse vai ser meu sucessor. Por quê? Porque o entendimento era o mesmo entendimento cristão, de que precisava ter filho para perpetuar a descendência. Porém, a questão da paternidade ela era rejeitada, porque mesmo que fosse gerado por ele, ele decidia se ia ficar ou não. Só que quando um romano decidisse adotar uma criança, sabe o que acontecia? Ele adotava aquela criança e assinava um termo, aonde agora aquele filho adotivo tinha o mesmo direito de um filho que tivesse nascido dele e nunca mais poderia ser devolvido. Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo? Então, quando o imperador romano ia lá e de repente ele descartou um filho que nasceu, mas ele quer um filho, ele quer alguém que seja mais forte, alguém que seja, eu quero escolher alguém, ele vai lá, escolhe e adota. Só que quando ele adota, é filho para sempre e acabou, não tem mais volta. Então, quando Paulo quando Paulo está falando aos romanos, ele está dizendo assim: ó, pode ser que teu pai te desprezou, pode ser que alguém largou você pelo caminho, mas eu não estou falando de um pai natural que escolhe se vai ficar com você ou não, eu estou falando de um pai espiritual que escolheu adotar você. Foi ruim, né? Não consegui explicar, eu acho, né? Não deu, né, Mauri? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, queridos? Sabe o que isso significa? Que o dia que Deus enviou Jesus Cristo para fazer um sacrifício, o Pai da eternidade, para abrir os portais para você, e depois enviou o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo viesse sobre você, e você recebesse o Espírito de adoção. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: a partir de hoje você é o meu filho para sempre, não importa o que vai acontecer, não importa se você não tirar aquela nota que eu esperava, não importa se você de repente o seu comportamento dá uma vacilada, eu quero dizer, você é meu filho para sempre. Por isso que aquele filho de Lucas 15 sai da casa do pai e roda, e vai para lá e vai para cá, e a Bíblia diz que chegou ao ponto dele desperdiçar toda a sua herança, e aí daqui a pouco ele está comendo com os porcos, e ele lembra de quem? Do pai. É lógico que Lucas 15 é uma analogia entre Israel e a igreja, falando do filho mais velho que não conhecia o pai, e do filho mais novo que representa os gentios, que somos nós, a igreja, que fomos alcançados. É lógico que está falando isso, mas também está dizendo que o filho, quando ele conhece o pai, ele volta. E esse espírito de adoção, cara, tem muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas nesse ministério que receberam esse espírito de adoção, tem muitas pessoas aqui nesse ministério que receberam dessa graça, dessa revelação de Deus o Pai, que tiveram experiências, tem muitos filhos que saíram e começaram a gastar tudo, mas nesses dias o Espírito está lá, pegando eles por dentro, para que eles possam voltar para a presença do Pai. Porque quem tem pai tem herança, e quem tem filho tem esperança. É o ciclo. Deus o Pai, a paternidade de Cristo que abriu a eternidade para mim, e a paternidade do Espírito que me convence do pecado, da justiça, do juízo, que me convence, que testifica aqui dentro de mim, quando eu penso que, puxa vida, olha a minha vida, quem eu sou, e aí aquele Espírito vem e diz: você é filho, você é amado, você foi escolhido antes da fundação do mundo, quando você estava preso, quando você estava nos delitos e pecado, Ele escolheu você, Ele quis adotar você, Ele quis resgatar você para ser filho dEle.
Você é filho de Deus. Quantos de vocês são pais aqui? Levante a mão. Pai, mãe. Quantos de vocês já tiveram a experiência ruim de perder o seu filho por alguns momentos? Eu já perdi o Davi lá no Camelão, tão pequeno, mas estava lotado. Estava na minha mão, daqui a pouco, do nada. Sabe aquele meio milésimo de segundo que você quase morre? Quem já teve essa impressão? Ei, se o meu filho não estivesse lá, eu ia até no inferno atrás do meu filho achar ele. E você acha que Deus, o Pai perfeito, o Pai amoroso, você é filho? Pode fugir, pode correr, pode espernear, pode dizer, pai, eu não quero fazer. Mas quanto mais você fugir, mais Ele vai te perseguir. Porque o Pai é apaixonado pelos seus filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha vida está nele, os meus sonhos estão nele. Ele é o meu Pai. Mesmo quando todos me abandonarem, mesmo quando todos não me entenderem, eu tenho um Pai. Mesmo quando eu bater em todas as portas e nenhuma delas se abrir, eu tenho um Pai. Semana que vem nós vamos falar sobre a paternidade ministerial, a paternidade espiritual, aonde entra a figura paterna, materna, aonde entra a figura do líder espiritual, dentro do propósito. Mas para conseguir caminhar com um pai espiritual, para conseguir caminhar com uma liderança, eu preciso primeiro ter uma revelação de Abba, uma revelação da paternidade de Cristo, e uma revelação da paternidade do Espírito sobre a minha vida. Amém, queridos? Você é muito amado. Pode ser pode ser assim bem certo mesmo que talvez eu tenha cometido tantas falhas com você. Alguns estão há mais tempo, outros há menos tempo. Mas eu queria dizer uma coisa para você: você tem um Pai perfeito que ama você. Você tem um Pai que quer conduzir você ao propósito, um Pai que quer ver o filho crescendo, prosperando, avançando, rompendo barreiras. Que alegria hoje a Dani aqui, que presença. Uau! Semana que vem nós vamos continuar. Vamos falar sobre eclesia. Vamos falar sobre